Olá, eu sou a Aline, esse é o livro Doll House e hoje a gente vai conversar sobre a desumanização do Walter Ugumãe. Bom, Walter Ugumãe é um escritor português, na verdade ele é naturalizado português porque ele nasceu em Angola. A Desumanização é o seu sexto livro, eu acho que é o último romance que ele escreveu, na verdade é o sexto romance, né? Ele tem livros de poema, ele tem livros diferentes. Então eu acho que é o último romance que ele escreveu e foi publicado em 2013. É meu primeiro contato com a escrita do Walter Ugumãe. Eu estava pretendendo ler o Máquina de Fazer Espanhóis, que é um livro que eu comprei, mas depois que eu fiquei sabendo da sinopse desse, eu achei que eu ia gostar mais dele e aí o Caleb me deu de presente. Muito obrigada, Caleb. Bom, eu adorei o livro, é um livro muito triste e muito marcante, muito original em muitos sentidos. Ele é narrado em primeira pessoa por uma personagem chamada Audora. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, porque o livro se passa na Islândia, né? Então todos os nomes são islandeses. Mas ela também é chamada de Ala. Então o nome dela é Audora, mas às vezes as pessoas chamam de Ala, enfim. A Audora tinha uma irmã gêmea que morre precocemente. E ela narra, o livro é narrado em primeira pessoa por ela, o processo da família de tentar lidar com esse luto, né? Então é ela, a mãe e o pai tentando lidar com essa ausência da Sigridur, a irmã gêmea dela. Por serem gêmeas, talvez, eu não sei, a Audora tem uma ligação muito forte com a Sigridur, e quando a Sigridur parte, ela sente como se parte dela mesma tivesse se perdido, né? Então a reação da Audora a essa morte é uma reação muito negativa, muito difícil, é como se ela perdesse parte da própria identidade, é como se ela fosse gradativamente anulada. Isso é piorado pelo fato de que a mãe passa a ter uma relação muito estranha e tirana com ela depois que a Sigridur morre, né? Uma vez que essa mãe não consegue superar essa dor, esse luto, ela nutre uma certa culpa por não ter sido capaz de impedir que a filha morresse. Ela se sente culpada em deixar que a Audora viva plenamente. Então, em deixar com que a Audora viva sua própria vida. Então, ela fica fazendo com que ela se agride, essa mãe, ela tem uma relação de culpa que ela tenta expurgar com uma espécie de automutilação, e ela vai fazer isso também com a Audora. Então, ela vai fazer uma série de atos violentos com a Audora, não só psicológicos, como físicos, porque ela acha que ser feliz nessa família é um desrespeito à memória da Sigridur, né? Ela acha que as pessoas vão acabar esquecendo a Sigridur, e para que a Sigridur não seja esquecida, todo mundo meio que tem que sofrer, que tem que se anular. Isso obviamente é muito ruim para a Audora, né? Que fica parece que as pessoas do lugar onde eles vivem, né? E é um lugar na Islândia que é muito ermo, muito inóspito, cheio de montanhas e geleiras e fiordes, né? Que é o pedacinho do mar que fica espremido entre duas montanhas muito grandes. Então, nesse ambiente inóspito de poucas pessoas, as pessoas também passam a tratar a Audora como uma espécie de resto que sobrou, assim. Então, como se ela fosse meio morta, né? Com a morte da Sigridur, a Audora também seria a menina meio morta, assim, que é uma coisa terrível para a autoestima e para o desenvolvimento da Audora, que só tem 12 anos, né? Apesar dessa relação horrível com a mãe, ela tem uma relação muito bonita com o pai. A família, diante dessa ausência, fica totalmente destrambelhada, né? Isso é marcante. E eles, inclusive, perdem a capacidade de se comunicar. Eles não sabem elaborar o que eles sentem. Então, eles têm uma ligação à Audora e o pai muito interessante com a linguagem, nessa tentativa de entender e superar o que aconteceu. Enquanto a mãe não sabe se comunicar, ela não sabe elaborar o que sente, então ela opta por esses... Opta não, ela acaba incorrendo nesses atos insanos, absurdos e violentos. Mas o pai da Audora, ele tem por hábito escrever poemas, e ele escreve poemas para entender os seus sentimentos, né? Então, na medida que ele ainda está tentando sobreviver, entender, lidar com isso, ele escreve poemas. E para consolar a Audora, que ele vê que é uma menina que está sofrendo muito com essa falta, não só por sentir falta da Sigridur, que ela considerava uma parte de si mesma, por essa relação estranha, tirânica com a mãe,
ele lê os poemas para ela. E a Aldora começa a descobrir um novo mundo através das palavras, né? Então, assim, uma possibilidade, vamos dizer assim, uma possibilidade mesmo de ressignificação e de redignificação de si mesmo através das palavras. Antes que vocês fiquem falando, meu Deus, quantos spoilers, isso não é exatamente spoiler, isso é o início do romance. Muita coisa acontece nesse romance, precisa ler ser fino. Muita coisa não são tantas coisas, mas as coisas mais importantes vão acontecendo mais pra frente, coisas que vão ajudar a Aldora a amadurecer e a se autoafirmar, porque esse livro é meio que sobre isso, sobre a Aldora tentando se entender, entender os próprios sentimentos, entender o sentimento das pessoas ao redor e se autoafirmar, né? Lutar de uma certa forma contra essa anulação que é de certa forma autoimposta, mas que também é imposta por essa mãe. E essa relação com a linguagem é muito bonita, né? Então a Aldora ela descobre nos livros, na verdade, uma possibilidade de renascimento, ressurgimento, ressignificação e na própria criação de poemas, né? E esse livro, nesse sentido, dessa relação com as palavras, ele tem citações maravilhosas. O texto, apesar de simples, ele tem umas frases de efeito, metáforas muito bonitas, especialmente em relação a essa questão mais metalinguística, né, da relação dos personagens com a literatura. E que me lembrou muito nessa relação com a poesia, as poesias do Manuel de Barros, né? Uma poesia que tenta resgatar um caráter inaugural, né? Uma palavra, um uso da palavra que dispense o seu uso já mais consagrado e instituído, que para esses personagens, diante de muita dor, essas palavras já não têm sentido, elas já não são capazes de dar conta do que eles estão sentindo. Então eles precisam de um uso da palavra que restaure não só o seu poder inaugural, para que elas de fato signifiquem alguma coisa, mas o seu poder criativo, para que eles possam criar algo novo, algo positivo, algo construtivo em relação à própria vida com essas palavras, então com esses poemas, com essas palavras. E isso é lindo demais. Inclusive, eu ia marcando o livro, né? Eu ia grifando o livro. E chega uma hora que fica impossível grifar, porque fica tudo tudo marcado, né? Eu cheguei a comentar com as pessoas, é difícil, esse livro ele é difícil de ser lido rápido, porque parece que em cada parágrafo tem uma frase maior que a vida, assim, né? Então ele tem frases muito profundas, é um livro de conceitos muito profundos, né? De questões muito profundas, e por isso acaba sendo difícil você devorá-lo rapidamente, porque ele tá falando de coisas muito sérias aqui, né? E, enfim, causa um grande impacto. Eu vou ler um pedaço em que a Aldora fala do poder da literatura na vida, que eu acho muito bonito. Andávamos como pessoas com luzes acesas dentro, as palavras como lâmpadas na boca, iluminando tudo no interior da cabeça, como o cristal natural do Einar, que o deixava mágico. As palavras deixavam-nos mágicos. Eram os livros que traziam feitiço e punham tudo a ser outra coisa. A boca elétrica, dizia alto. Eu e o Einar escutávamos, estudando o mundo. O Walter Ugumãe diz num pós-fácil aqui que ele escolheu... Ele não diz exatamente, mas na verdade ele fala um pouco da sua relação com a Islândia, né? Porque parece que ele é muito fã da cultura islandesa. Mas a escolha... Isso por si só já poderia bastar como escolha para ele botar um romance na Islândia, né? O fato de ele gostar muito da cultura de lá. Mas essas paisagens, elas dialogam muito com as angústias dos próprios personagens, porque tudo tem uma magnitude muito grande. Então, assim, as montanhas são enormes e assustadoras, elas são tão grandes quanto a dor desses personagens, que é uma dor que eles não são capazes de lidar, de segurar, talvez de sobreviver, né? É muito duro para eles lidar com isso, porque é muito grande, muito maior que eles. Uma outra questão, né, relativa à paisagem, são as geleiras, e que eu acho que meio que representam essa esterilização, talvez, da capacidade de se comunicar, né? Então, dessa incomunicabilidade, dessa fragilidade dos laços, né? Na medida em que o gelo, né, a neve, eles dificultam tudo, né? O trajeto, sair de casa, enfim, as pessoas acabam se encerrando dentro de si mesmas. A outra
questão dos próprios fiordes que são citados o tempo todo, né? Porque já que o fiord ele é um pedacinho de mar espremido entre duas montanhas, eu vejo os fiordes como os próprios indivíduos desse romance, né? Na sua tentativa de sobreviver, de se autoafirmar. Então eu diria que esses fiordes eles têm muito a ver não só com a Aldora, mas com outro personagem que ela vai conhecer, que é o Einar, de quem eu não vou falar muito, porque se eu falar dele aí sim vai ser spoiler pra caramba. Então assim, ó, esse eu acho que vale a pena guardar para superzinho de quem vai ler. E por fim, ele tem um abismo que eles chamam de a Boca de Deus, né? Então os personagens voltam muito a esse lugar, a Boca de Deus, que é uma espécie de abismo mesmo, e que eu acho muito simbólico, porque os personagens estão ao tempo todo sondando o próprio abismo, né? O próprio abismo dos seus próprios sentimentos, esse abismo interior. E o tempo todo eles vão para esse abismo, e normalmente eles vão num momento em que eles precisam pensar, em que eles precisam refletir, ou que eles precisam fazer alguma coisa muito séria nas suas vidas, né? Então, eu achei muito interessante essa simetria do abismo interior, assim, como aquela dor enorme, né? Aquela própria aniquilação, às vezes, com esse abismo geográfico para onde eles estão sempre indo. A desumanização, mais do que um romance apaziguador, eu acho, apesar de toda essa relação linda que ele tem com a literatura e com a palavra, eu acho que ele é um romance sobre potencialidades humanas, porque assim, essa relação criativa, né, a arte e capacidade do ser humano de se superar ou de criar alguma coisa, porque aqui a gente está falando de indivíduos em crise, né, um romance sobre indivíduos em crise que de uma certa forma usam a arte como uma maneira de sair do buraco. O a literatura, ou o uso da palavra, a poesia, ou a música, né, com um outro personagem aqui, eu não vou dizer quem, também para não entregar muito do romance, mas assim, eu acho que esse é um romance sobre potencialidades humanas, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, quanto indivíduos em crise podem causar na sua vida e na vida dos outros, tanto de destruição como de criação, né? Tanto para o negativo quanto para o positivo. E eu acho que é um romance muitíssimo bem sucedido nesse aspecto. Então, assim, é um romance sobre isso, eu acho, sobre a potencialidade do homem, especialmente em situações de crise. E tanto a capacidade da superação e da transcendência, como a capacidade da destruição, da autodestruição e da destruição do outro. Eu vou finalizar essa resenha com mais uma citação que eu achei belíssima, tá? O pequeno tanque branco, em si, podia ser uma página. Os peixes debatendo-se podiam ser um poema. Chamei meu pai. Disse-lhe que os poemas deviam ser assim, como caixas onde estivesse tudo contido e onde, por definição, pudéssemos entrar também. Caixas gigantes, se fosse necessário. Adequadas ao tamanho do que se quisesse dizer, do que se quisesse guardar. E os peixes como versos que podemos tocar. Pai, que podemos tocar. Esses versos convencem-me, os outros não. Então é isso, eu amei esse livro, dei 5 estrelas para ele, acho que foi uma ótima maneira de conhecer o Walter Ugumãe. E então fica a dica de um livro muito profundo, muito bem escrito, com uma linguagem muito poética, cheia de alegorias muito bonitas. Eu até disse na resenha escrita que é um livro que eu acho que ele pega o que a gente tem, talvez, de nosso sentimento, o sofrimento mais terrível, mais aterrador, investiga isso, investiga os seus desdobramentos, mas através do uso de uma linguagem muito bonita, com metáforas muito bonitas, imagens muito bonitas. Então, assim, é um livro com um texto muito bonito, com uma história muito pungente, muito sofrida, mas muito tocante, muito impressionante, de um tratamento muito profundo, assim. Eu achei um livro excelente. Tá bom? É isso. Boas leituras para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!